Salmo de número 23, se eu posso ler, diga amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Podeis sentar. O texto que nós acabamos de fazer menção está inserido no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é uma compilação de 5 inários judaicos. Se não fosse feita essa compilação, teríamos na Bíblia o primeiro livro dos Salmos, o segundo livro dos Salmos, o terceiro livro dos Salmos, o quarto e o quinto livro dos Salmos. Mas depois que foi feita essa compilação dos 5 inários judaicos, o livro dos Salmos tornou-se o maior livro de toda a Bíblia Sagrada, contendo 150 capítulos ou 150 números. E o texto que nós lemos trata-se de um salmo de Davi, inserido no primeiro livro dos Salmos. O salmo de número 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. O salmo de número 23 é mais conhecido do que a Bíblia. O salmo 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. Muita gente conhece o salmo do pastor, mas nem todo mundo conhece o pastor do salmo. Mas o fato é que todo salmo tem uma história, todo salmo tem um contexto, todo salmo tem uma circunstância que inspirou o autor a compor aquele salmo, aquele hino, aquela poesia. Quando Davi iniciou o seu reinado, ele teve que enfrentar os filisteus 2 vezes no mesmo dia. Deus lhe deu vitória pela manhã e Deus lhe deu vitória pela tarde. E ao cabo daquele dia, dentro da sua carruagem, voltando para casa, Davi escreve o Salmo 124. Se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teríamos sido engolidos vivos, quando a sua fúria se acendeu contra nós. Bendito é o Senhor, que não nos deu por presa aos nossos inimigos, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. Outra feita, quando Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão, que queria matá-lo para tomar o trono de Israel no lugar de seu pai, ele escreve o Salmo de número 3.
como se têm multiplicado os meus adversários. O meu inimigo estava dentro da minha casa. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando Davi pecou gravemente diante do Senhor, adulterando com Betseba e mandando matar o seu marido Urias, ao ser repreendido por Natã, um ano depois do seu pecado, ele escreve o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Não me repuses da sua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito quebrantado. De maneira, queridos, que cada salmo tem um contexto, cada salmo tem uma história por trás dele, cada história tem uma circunstância que inspirou o autor a compor aquela poesia. E a pergunta é: qual é o contexto histórico do Salmo 23? Por que Davi o escreveu? Quando Davi o escreveu? Aonde Davi o escreveu? E quais foram as circunstâncias que inspiraram Davi a compor o salmo mais lindo, mais amado e mais conhecido da Bíblia Sagrada? Não há outra passagem mais suprema em beleza do que o Salmo de número 23. O que teria inspirado Davi a escrever este salmo? Qual a história por trás de cada verso do Salmo de número 23? Há quem pense que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não passava de um pastorzinho de ovelhas, com um cajado na mão, assentado em uma pedra, diante de um ribeiro de águas cristalinas, apacentando as ovelhas de seu papai, quando ele escreve o Salmo 23. Mas a grande verdade é que os maiores hinos e poesias não foram escritos em momentos de bonança. Os mais lindos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulações. A pergunta é: qual o contexto histórico do Salmo 23? Ora, o Salmo de número 23 está contextualizado com o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do verso 8. Pastor, qual é a história do Salmo 23? Eu vou contar para você em poucos minutos. Saul queria a morte de Davi, porque Davi havia sido ungido rei de Israel, e humildemente Davi aceitou essa responsabilidade, ainda que estava disposto a esperar o tempo e a hora certa. Saul então nomeou Davi como capitão de 1000 soldados do exército de Israel. A essa altura Davi já era casado com Mical, filha do rei Saul. E o texto diz que Saul enviou Davi para a guerra contra os filisteus. O objetivo de Saul era que Davi morresse na guerra, nas mãos dos inimigos filisteus. Mas o plano deu errado. Davi venceu os filisteus. Os filisteus fugiram diante de Davi. Davi voltou desta guerra, assentou-se em seu banquinho, pegou a sua harpa e preparou-se para compor mais um salmo.
depois de mais uma vitória, depois de mais uma guerra, como lhe era costume. E enquanto Davi dedilhava a harpa, a Bíblia diz que Saul ficou possesso de um espírito maligno. Ele tinha na sua mão uma lança, e ele projeta aquela lança na direção de Davi, a fim de cravar Davi na parede. Porém Davi, muito ágil, se desvia da lança de Saul, e a Bíblia diz que a lança cravou-se-lhe na parede. Davi então, mais do que depressa, fugiu da presença de Saul, para não morrer a fio de sua espada. Porém a Bíblia diz que Saul mandou mensageiros a fim de cercar e vigiar a casa de Davi, para que na sua cama Saul matasse Davi pela manhã. Deste plano soube Mical, filha de Saul, esposa de Davi, e contou para Davi o plano de seu pai para tirar-lhe a vida. E ela diz: foge, escapa hoje, porque senão meu pai vai te matar esta noite. E a Bíblia diz que por uma janela, a casa estava cercada, vigiada, alta madrugada, por uma janela, Mical fez Davi descer, e Davi iniciou uma fuga alucinada, para escapar da espada, do ciúme e da inveja de Saul. Davi foge por 3 dias. No terceiro dia, Davi se viu em meio ao deserto de En-Gidim. Quando Davi chegou no deserto de En-Gidim, ele se deu conta que ele fugiu tão depressa que não se preparou para a viagem. Quando ele chega no deserto de En-Gidim, ele percebe que a sua fuga foi tão rápida, tão repentina, que ele não trouxe água para beber, ele não trouxe pão para comer, ele não trouxe capa para aquecer-se da noite e do frio do deserto. A fuga foi tão depressa que Davi não trouxe espada para se defender de algum leão, de algum urso, de alguma outra fera do deserto que pudesse partir para cima dele para matá-lo. É nesse momento que Davi se vê sem água para beber, sem pão para comer, sem capa para se aquecer e sem espada para se defender, em meio ao deserto de En-Gidim. E é nesse momento que, quem sabe, Satanás sussurra aos seus ouvidos, dizendo: parabéns, escapaste da espada de Saul, mas certamente morrerás de fome nesse deserto. Se não morrer de fome, morre de sede. Se não morrer de sede, morre de frio. Se não morrer nem de fome, nem de sede, nem de frio, certamente morrerás atacado por uma besta fera do deserto. É nesse momento que Davi se lembra de quando ele ainda era pastor de ovelhas. E enquanto pastor de ovelhas, ele guiava as suas ovelhas no deserto. E enquanto pastor de ovelhas, ele sabia exatamente aonde encontrar água no deserto, pasto no deserto, de maneira que, por mais que a região fosse deserta, as suas ovelhas não passavam fome, porque Davi, enquanto pastor, era responsável por elas. É nesse momento, em meio ao deserto de En-Gidim, sem pão para comer, sem água para beber, sem capa para se esquentar e sem arma para se defender, que Davi levanta as mãos aos céus
e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu tiver com fome, Ele é o pão. Se eu tiver com sede, Ele é a água. Se eu tiver com frio, Ele é a minha capa, é meu cobertor. O Senhor está comigo nesse deserto, e Ele não há de me faltar. Essa é a melhor tradução. O Senhor é o meu pastor, não me falta. E se Ele não me falta, então nada me falta, porque quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. Em meio ao deserto, Davi começa a se lembrar de quando ele era pastor de ovelhas. E diz: assim como eu cuidava das minhas ovelhas no deserto, o Senhor, que é o meu pastor, vai cuidar de mim nesse deserto que eu estou. E aí ele vai se lembrando. E ele se lembra que enquanto pastor de ovelhas, era ele quem fazia as ovelhas deitar. Era ele quem fazia as ovelhas repousar. Porque a ovelha é um animal tão inquieto, tão medroso, que é necessário que o pastor a faça deitar. Se a ovelha estiver com fome, ela não dorme. Se a ovelha estiver com sede, ela não dorme. Se houver algum urso ou leão por perto, a ovelha também não dorme. De maneira que para que uma ovelha durma, o pastor tem que tomar 3 atitudes. Número 1, alimentar a ovelha. Número 2, saciar a sede da ovelha. Número 3, pegar uma pedra, colocar na funda e atirar na direção do urso, e afugente o urso. Pegar outra pedra, colocar na funda e atirar na direção do leão e do lobo, para que eles fujam para longe. E somente depois que o pastor alimenta a ovelha, sacia a sua sede e afugenta o leão, o urso e o lobo, é que a ovelha deita e dorme a noite inteira. E ele está dizendo: é Deus quem vai me fazer deitar. É Deus quem vai me fazer descansar. Em meio aos perigos da noite do deserto, em meio ao frio da noite, abaixo de 0 no deserto de Engidim, o Senhor há de me dar descanso. O Senhor há de me dar paz. Ei, a cama é você que compra. O colchão é você que compra. O cobertor é você que compra. O lençol é você que compra. O ar-condicionado é você que compra. O travesseiro é você que compra. Mas o sono quem dá é Deus. A paz quem dá é Deus. O descanso quem dá é Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: em meio aos desertos da vida, Deus vai te fazer deitar. Deus vai te fazer descansar. Deixa eu ver quem está recebendo descanso da parte de Deus. Ele me faz deitar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Ei, Davi está se lembrando que enquanto pastor de ovelhas, era ele quem levava as ovelhas para saciar a sua sede em rios de águas tranquilas. Por que de águas tranquilas? É simples. Porque todo rio tem um leito de barro. E quando a água é agitada, o barro sobe e suja a água. E a ovelha não pode beber água suja. Porque quando a ovelha bebe água suja, lá dentro dela vai nascer um vermezinho. E esse vermezinho vai matá-la por dentro.
adoecê-la por dentro, devorá-la por dentro. E pasme os senhores, se assustem as senhoras. O maior inimigo da ovelha não é o leão, não é o urso, não é o lobo. O maior, por incrível que pareça, é tão paradoxo, o maior inimigo da ovelha é o verme. Por quê? Porque o leão age de fora para dentro, o urso de fora para dentro, o lobo de fora para dentro, mas o verme, ele age de dentro para fora. O nosso maior inimigo, o maior inimigo da ovelha não é o leão, não é o urso, não é o lobo, não é o diabo, não é o feiticeiro, não é o macumbeiro. Macumba não pega em crente, olho gordo não pega em crente. O maior inimigo do crente é o verme do eu, do orgulho, do eu posso, do eu tenho, do eu faço. Isso é água suja, mas Deus tem água limpa para você aqui hoje. Rios de águas tranquilas. Quando a água é tranquila, por mais que o leito seja de barro, o barro não contamina a água. Ei, ovelha não bebe água suja, ovelha só bebe água limpa. E são essas águas limpas, esse evangelho puro que é pregado aqui, que tem mantido a sua alma saudável. Porque água suja adoece, água limpa dá vida, sustenta a vida e dá saúde à vida. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Verso 3: refrigera minha alma. Ei, ir à igreja é como ir a um restaurante. A diferença é que no restaurante você alimenta o corpo, na igreja você alimenta a alma. Ir à igreja é como ir a um hospital. A diferença é que no hospital você cuida do corpo, na igreja você cuida da alma e do espírito. E o cirurgião geral já está presente aqui. O seu nome é Doutor Emanuel Rocha. O Deus conosco está aqui, a pedra principal da igreja. Aleluia. Aí ele diz: refrigera a minha alma. O pastor, ele é um médico de alma. Foi lido aqui e eu gostei. São merecedores de redobrada honra os presbíteros eram os pastores regionais, os pastores de campo, os pastores presidentes de uma cidade, de uma região. Os presbíteros que presidem bem, principalmente os que trabalham na palavra. Diga aí que pastor não trabalha. Pastor é o que mais trabalha. Ele é médico, ele é advogado, ele é juiz, ele é psicólogo, ele é engenheiro, ele é arquiteto. Aí é um exame que sai, o médico olha e diz assim: mas você é tão novo. É que eu sou pastor. É uma ruga que nasce antes da hora. Se bem que o pastor está bem, né? Mas você é tão novo. É que eu sou pastor. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga forte: guia-me. Eu gosto desse guia-me. Por quê? Porque a ovelha é um animal semi-cego. A ovelha é um animal míope. Ela não enxerga de longe.
ela enxerga muito pouco de perto. Mas o texto diz: guia-me. E quando você vê um pastor guiando as suas ovelhas, você vai ver o rebanho atrás e o pastor a no mínimo 5 metros à frente. Mas como que o pastor guia a ovelha lá na frente, se a ovelha não enxerga a distância? O pastor está lá na frente, guiando as ovelhas, e as ovelhas cá atrás, seguindo o pastor, mas elas não estão vendo o pastor. E como é que a ovelha segue o pastor sem ver o pastor? É simples. É que todo pastor tem um cajado. Para que serve o cajado? Para bater na ovelha? Não. Para espancar o lobo? Não. Para resgatar a ovelha? Pode ser. Mas não é a principal finalidade do cajado. Pastor, qual a principal finalidade do cajado? Bater no chão. Cada passo que o pastor dá, ele bate o cajado no chão. Pá, pá, pá. E daí? E daí que a ovelha está lá atrás. A ovelha não enxerga bem, mas ela tem um ouvido, ela tem uma audição extraordinária. Ela não está vendo o pastor, mas está ouvindo a batida do cajado. Porque crente não é guiado pelo que vê, crente é guiado pelo que ele ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E crente que é crente não é guiado por revelação. Crente que é crente não é guiado por profecia. Crente que é crente não é guiado por eis que te digo. Crente que é crente não é guiado por milagres. Crente que é crente é guiado pela batida do cajado. Pastor não precisa revelar, pastor não precisa profetizar, pastor não precisa curar, pastor tem que ter cajado, palavra, porque é isso que sustenta a ovelha. Deixa eu ver quem gosta de ouvir a batida do cajado. Tem dia que Deus traz aqui um profeta, uma profetisa, mas o que trouxe vocês até aqui não foi revelação, não foi profecia, não foi cura. O que trouxe vocês até aqui foi a batida do cajado. Infelizmente, muitos pastores aí fora já não tem mais cajado. Trocaram o cajado pela bengala. E qual a diferença entre o cajado e a bengala? É que a bengala é menor do que o homem. O cajado é maior do que o homem. Porque o ministério é maior, a unção é maior, a chamada é maior, a causa é maior. A bengala serve para o camarada se escorar nela. Cajado não é para se escorar. Cajado é para guiar o rebanho e levar até os pastos verdejantes. Deixa eu correr, eu preciso encerrar. No 4 ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está se lembrando de quando ele era pastor de ovelhas, para levar as ovelhas aos pastos verdes, para levar as ovelhas às águas mais límpidas. Ele tinha que atravessar as montanhas.
E do lado de uma montanha sempre tem o quê? Um vale. E haviam caminhos circulares nas montanhas, rente aos vales. E estes caminhos, pastor Adão, eram muitíssimo estreitos, de maneira que não dava para passar duas ovelhas, tinha que ser uma só, de tão estreito que era. O que Davi fazia quando chegava na parte mais estreita do penhasco? Ele deixava as ovelhas em segurança do lado de cá e ia atravessando uma por uma por lado de lá. As ovelhas não passavam com as outras ovelhas, mas o pastor passava com a ovelha. Pastor, mas não era estreito? Era. A ovelha ia na frente e Davi ia atrás. Só que tem um detalhe. Quando chegava na parte mais estreita do penhasco, de um lado, parede, do outro lado, abismo, a ovelha sentia muito medo. Sentia o quê? Se ela tropeçasse, caía e morria. Escorregasse, caía e morria. Se desse um passo em falso, caía e morria. E o que Davi fazia? Repare, a ovelha ia na frente, Davi ia atrás. Quando chegava na parte mais estreita do penhasco, de um lado parede, do outro lado abismo, Davi pegava o cajado, Davi pegava a vara e colocava na costela da ovelha e imprensava ela na parede do penhasco. De um lado, parede, do outro lado, abismo, mas o pastor colocou o cajado. Quando a ovelha sentia o cajado aqui, ó, doía, incomodava, mas ela sentia uma segurança extraordinária, um conforto, um consolo tremendo. Por quê? Porque ela sabia que não iria cair. Ainda que ela tropeçasse, o pastor segurava com a vara. Ainda que ela escorregasse, o pastor segurava com a vara. Ainda que ela desse um passo em falso, ela não caía. Por quê? Porque o pastor segurava com a vara. Foi por isso que Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua palavra é a minha segurança, é o meu consolo e é a garantia de que eu não vou cair. E ainda que eu tropece, eu não vou cair, mas eu vou chegar do outro lado. Sabe aquelas vezes que você veio aqui, sentou nessas poltronas e ouviu aquela mensagem dura, aquela repreensão, aquele texto que você não queria ouvir? Aquilo ali era cajado na costela. Doeu. Você foi para casa torto? Foi. Ficou chateado com o pastor por uns dias? Ficou. Achou a mensagem dura? Achou. Mas foi isso que te fez atravessar o penhasco e chegar do outro lado. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, talvez eu estou pregando para alguém que está atravessando o vale, o penhasco. Fica tranquilo, seu pastor tem cajado, e é o cajado que vai te dar a segurança para você atravessar esse penhasco. E sabe o que é tremendo? É que depois do penhasco tem pastos verdes. Depois do penhasco tem águas tranquilas. Ninguém
vai chegar nos pastos verdes e nas águas tranquilas, sem antes passar pelo vale, sem antes passar pelo penhasco. Mas fica tranquilo, depois do penhasco tem pasto verde, depois do penhasco tem águas tranquilas, depois do penhasco tem vitória, tem alegria, tem sucesso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Só quem crê que depois desse vale tem vitória para a sua vida, tem pastos verdes, tem águas tranquilas. E ele finaliza, versos 5 e 6, dizendo: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Olhe para cá. Davi estava se lembrando que enquanto pastor de ovelhas, quando ele encontrava um pasto muito verde, muito bom, muito fresco, ele não levava as ovelhas de primeiro. Ele primeiro ia na frente. Para quê, pastor? Para analisar a segurança do pasto. O que adianta o pasto ser bom, porém perigoso? Aí Davi deixava as ovelhas em um redil, ia na frente para ver se o pasto era seguro. Quando Davi chegava no pasto, ele via que o pasto era verde, era fresco e era bom. Mas espera aí, tem uma caverna. O que será que tem dentro dessa caverna? Davi não podia trazer as ovelhas para um pasto e rente ao pasto ter uma caverna sem saber o que tem dentro da caverna. O que Davi fazia, pastor? Primeiro, Davi banhava-se nas águas para tirar o cheiro, o odor. Segundo, Davi chegava na boca da caverna e olhava lá para dentro, para ver o que tinha dentro da caverna. De repente, isso era muito comum, Davi percebia que o pasto era bom, mas dentro da caverna tinha lobos. E agora? O pasto é bom, mas tem caverna, e dentro da caverna tem lobos. E todo mundo sabe que lobo devora a ovelha. O que Davi fazia? Levava as ovelhas para outro pasto? Não. Pastor, mas tem uma caverna, a caverna está cheia de lobos. O que Davi fazia? É simples. Davi pegava pedras e ia colocando na boca da caverna. E ele ia empilhando, entulhando aquelas pedras na boca da caverna, uma em cima da outra. Quando ele colocava a última pedra em cima, ele fechava a boca da caverna. Quando a boca da caverna estava completamente fechada, então Davi buscava as ovelhas. Quando as ovelhas viam aquele pasto, elas comiam, rolavam, brincavam, banqueteavam como uma grande mesa, um grande banquete. De repente, lá dentro da caverna, os lobos sentiam o cheiro das ovelhas. Quando os lobos sentiam o cheiro das ovelhas, eles partiam babando, com água na boca, em direção à boca da caverna, a fim de devorar as ovelhas que estavam lá fora. Mas quando os lobos chegavam na boca da caverna, surpresa, a boca da caverna estava fechada. Por quê? Porque o pastor foi na frente, viu o perigo e fechou a boca da caverna. Só que tem um detalhe: entre uma pedra e outra
ficavam umas brechas, ficavam uns pequeninos espaços, e por aquelas pequenas brechas os lobos conseguiam ver as ovelhas, mas não podiam devorar as ovelhas. Foi por isso que Davi disse: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Os lobos terão que ver as ovelhas festejando. Os lobos terão que ver as ovelhas se alegrando. Eu estou profetizando, quem crê recebe. Os lobos irão contemplar a vitória das ovelhas. Eles verão você, mas não terão poder contra a sua vida, não terão poder contra a sua família. Por quê? Porque o pastor foi na frente e já fechou a boca da caverna. Quem crê que Deus está fechando a boca da caverna, levante a mão. Diga para alguém do seu lado, diga assim: Deus está fechando a boca da caverna. Enquanto você está aqui, lá fora está cheia de cavernas. Vou repetir: enquanto você está aqui, lá fora, no mundo espiritual, há muitas cavernas. E dentro dessas cavernas, muitos lobos, demônios, rugindo como leão, para tragar famílias, casamentos, ministérios, chamadas. Mas pode ficar tranquilo, quando o pastor impetrar a bênção apostólica, o sumo pastor vai na tua frente e vai fechar a boca das cavernas, e o diabo não terá poder contra a sua vida. E eu finalizo no verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, pastor Adão, te seguirão todos os dias da sua vida. Aí o pastor Adão pergunta: e quando todos os dias da minha vida se acabarem? Quando todos os dias da sua vida se acabarem, há uma casa lá, há uma habitação lá, e nela habitaremos com o Senhor, não por um ano, não por 30 anos, não por 50, 60, 70, mas para todo sempre. Para todo sempre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.